E existe também, porque o shader ele é um programinha, né? É um programinha que você está passando para rodar na placa de vídeo, né? Então você tem que escrever esse programinha em HLSL, né? Que é uma linguagem hoje que unifica, que antigamente a gente tinha que escrever em OpenGL e DirectX, né? E aí eu queria perguntar, Eduardo, esse programa fica carregado numa memória da placa de vídeo também? Ele tem uma memória separada para isso? Existe uma otimização? O número de shaders que você usa numa cena é importante? Sabe dizer isso? Ele impacta em várias coisas o número de shader. E isso é muito. Em engines diferentes, a gente pode. É legal a gente quebrar isso em duas coisas. No impacto nele na placa de vídeo, né? E no render, e outro em algumas coisas específicas que algumas engines tradicionais fazem. Então, acho que para começar, ele fica, né, na placa de vídeo, ele tem que ser compilado, inclusive. Isso para pipeline de arte e de desenvolvimento é um negócio que faz tem um impacto grande. Vocês já devem ter visto a Unreal, por exemplo, compilando shader, fica lá um tempão. Aham. E é um problema muito complicado. E todos esses jogos AAA e tal, tem gigas e gigas de shader. E fica, às vezes é uma coisa que você faz um processamento que fica a noite inteira processando sozinho, compilando sozinho. Então, tem esse peso no desenvolvimento, na interação do desenvolvimento. Tem um certo peso dentro da placa de vídeo, que ele ocupa memória, apesar de que não é tanto assim. E tem um peso de performance, que é o seguinte: imagina que você tem 100 objetos na sua cena. Voltando àquela história do draw call. Se você desenha o primeiro shader, o primeiro objeto, ele vai colocar o shader que você vai usar, ele vai colocar as texturas e tudo mais. Se o próximo objeto você mudar de shader, de programa, ele tem que fazer uma série de coisas e esperar algumas coisas para trocar e usar esse segundo programa. Se o terceiro objeto for um outro material completamente diferente, ele tem que fazer isso de novo. Então, essas coisas a gente chama de troca de estado. Toda vez que a placa de vídeo, que o seu drive da placa de vídeo tem que trocar de estado, é um impacto de performance muito grande. Então, se você puder minimizar essas trocas de estado, né, reaproveitar o máximo possível as coisas em comum entre esses materiais, isso é melhor. Mas isso não é uma coisa que a gente tem que preocupar geralmente usando o Unreal, usando a Unity, por exemplo, porque elas meio que tentam otimizar isso para a gente. Ordena os objetos conforme essas similaridades, os materiais, faz essas coisas para a gente, mas o que, como desenvolvedor, você pode tentar contribuir é diminuindo ao máximo esse número de variação. Vai te dar menos dor de cabeça na hora de esperar compilar tudo e vai rodar mais rápido. A outra questão, a segunda parte, que entra com otimizações que engines fazem geralmente para você, por exemplo, a Unity, vocês já devem ter visto aquele tal não sei se já conhece aquele Static Batching e o Dynamic Batching. O Gabriel comentou agora que você combinar vários objetos e fazer um draw call só é mais eficiente do que fazer vários draw calls, né? E a engine sabe disso e ela tenta fazer isso o máximo possível para você. Então, se você tem um objeto que você marca ele como estático, por exemplo, na Unity, em Unreal, mesma coisa, ela tenta combinar esses objetos estáticos num objeto só. E ele chama de static batching. E se você objetos que não são estáticos, mas que têm poucos vértices e tem algumas similaridades, ela faz isso na hora. Enquanto ela está calculando o frame, ela fala, pô, essas três coisas aqui que são pequenininhas, eu vou combinar numa só e vou jogar um draw call só. Essas 5 pedrinhas aqui vai virar uma coisa só. E ela faz isso por baixo dos panos. O detalhe é que a engine só consegue fazer isso se eles estiverem usando o mesmo programa e os mesmos materiais, as mesmas texturas. Então, você reaproveitar material também dá oportunidade para a engine conseguir juntar esses draw calls de um jeito mais eficiente e melhorar a performance para você. Tá. Novamente, tentando aqui trazer então para a prática, você está falando que se eu tiver uma cena inteira que tem vários objetos, porém todos fazem parte de um material, vai ser um draw call só. A engine vai tentar fazer um draw call só.
Vai tentar, e justamente. E então compensa mais, às vezes, eu fazer. Porque uma coisa que eu geralmente faço no Unreal é justamente juntar as coisas no material só e fazer um mapa, sei lá, de 4K, às vezes 8K, pra caber, né, muitas coisas no material. Isso ainda é válido por causa do tamanho do mapa, né, de, sei lá, 8K começar a ficar muito grande, pode acabar pesando em outra parte. Sim, pode acabar pesando, mas em geral ainda é super válido. Você combinar a textura e combinar materiais é muito válido. E acho que a dica que eu dou é sempre medir. Fazer o profile lá, ver como é que tá, comparar um e comparar outro. No geral, imagino que talvez até o 4K, 8K, não sei, talvez. Mas 4K, 2K. Principalmente se tiver vários objetos pequenos, que precisam de texturas menores, combina tudo isso num atlas só, numa textura só, que a engine vai agradecer. Um jeito que até a gente voltando nos exemplos de shader, um jeito de você se aproveitar dessa otimização que as engines fazem aí e ainda assim conseguir colocar diversos objetos com variação. Vamos supor, né, você quer colocar uma floresta, você não quer todas as árvores iguais. E não falo só do modelo, né? Porque você pode ter modelos diferentes com o mesmo, todos com o mesmo material, mas aí todas vão ter as mesma cor de tronco e mesma cor de folha. E você não quer, você quer que ela oscile um pouco, né? Você quer que algumas tenham a folha um pouquinho mais marrom, outras a folha um pouquinho mais verde, para criar aquela floresta mais real, né? Com cores diferentes ali dentro, em vez de ser tudo homogêneo. Ao invés de você colocar a cor como um parâmetro do shader, você pode colocar para o shader utilizar, por exemplo, a coordenada global dessa árvore para afetar uma cor base, né? Então, assim, você consegue ter o mesmo material, diferentes objetos com o mesmo material e ainda assim resultados visuais diferentes, né? Então, você consegue aproveitar essa otimização que está rolando aí. Você não perde ela.